E aí pessoal, hoje nós vamos falar sobre o Garbage Collector. O Garbage Collector ele é uma ferramenta muito importante que está em todos os programas do .NET, mas que a gente geralmente, na maioria, assim, 99% das vezes a gente não vai mexer com ele, mas a gente vai sentir aí os reflexos da utilização, da execução dele. E eu quero explicar um pouco melhor para vocês. Eu já falei sobre esse assunto assim tangencialmente aqui ali em alguns outros vídeos. Eu acabei citando sobre ele. Vou deixar alguns links aí passando no card e também na descrição. Mas hoje o foco é inteiramente nele. Então a gente vai aprender como que ele funciona e vamos aprender muito aí sobre o gerenciamento de memória do .NET. O .NET, como vocês já devem saber, ele é uma linguagem de programação gerenciada. E esse gerenciamento diz respeito à memória que os nossos programas utilizam. Então você já deve saber que quando a gente executa o nosso programa, um pedaço da memória do nosso computador, do servidor, de onde ele estiver rodando, vai ser separado para esse nosso programa. E cabe ali a um pedacinho do .NET cuidar para que essa memória seja bem utilizada, para que a gente não encha ela, para que a gente libere recursos quando puder liberar, esse tipo de coisa. Então eu vou começar falando para você que essa memória que a gente utiliza tem um pedaço que é stack e tem um pedaço que é a heap. O que diz respeito ao Garbage Collector é somente a heap. A stack, nos vídeos que eu vou deixar linkado aí você pode saber mais sobre ela, mas basicamente ela vai cuidar ali dos tipos por valor, que são em geral tipos menores e mais rápidos de utilização. Então você usa assim que ele sai do escopo, você deixa de utilizá-lo e está liberado. Já a heap ela é uma memória um pouco maior. E por ela ser maior, acaba dando um certo trabalho, gastando uma quantidade X de tempo para que se ache coisas lá dentro. E também ela pode acabar enchendo, porque a gente vai colocar objetos de maior espaço lá dentro. E se isso acontecer, nosso programa vai ficar lento, vai até parar, lógico, se você acabar estourando ali a memória, mas é para isso que o gerenciamento está lá. Essa parte talvez você até já saiba, mas muita gente não sabe que a heap ela é dividida em três. Ela tem aqui o generation, né, geração 0, 1 e 2. Então a gente tem aqui a heap 0, 1 e 2. É tudo uma heap só, mas é separado em pedaços lá. Eu vou explicar para que serve. Então quando você vai lá e abre seu programa, automaticamente você vai instanciar alguma coisa lá dentro, porque é o programa funcionando. Ele tem ali um ponto de entrada e vai instanciar alguma coisa. A gente pode tomar isso pelo A aqui. Então o A vai ser alguma coisa que vai demandar um certo espaço na memória do computador. E aí lá na heap, o que a gente vai fazer? Vai colocar ele aqui no 0. O 0, o generation 0 é o espaço na heap onde a gente coloca as coisas assim que elas são criadas. Quando eu falo a gente coloca, é modo de dizer, quem vai gerenciar isso é o .NET. Você como programador, como programadora, não vai se preocupar com isso. Você vai colocar lá um var cliente igual new cliente e o .NET vai saber onde colocar isso. Mas ele vai colocar na geração 0, vamos chamar assim, no generation 0. E vai utilizar ali a memória. Então a gente está vendo aqui que o A está utilizando um pedaço, o B um pouco maior, o C, o D ainda maior, o E. Então vai tendo aqui. Aqui no lado direito a gente tem um espaço vazio. Então a gente vai utilizando aqui. Pode chegar um momento que a nossa generation 0 aqui esteja cheia. E aí o que a gente precisa fazer? Dar uma limpada ou passar algumas coisas para o generation 1 aqui. Quem vai fazer isso é o Garbage Collector. O Garbage Collector, a gente em geral não vai chamá-lo, vou falar sobre isso um pouco mais na frente. Em geral ele vai ser chamado quando o .NET achar oportuno. E nesse momento, o que ele vai fazer? Ele vai verificar aqui quais são os objetos na memória que ainda tem referência, ou seja, que ainda podem ser utilizados. E o que não for utilizado, ele descarta. Ele faz isso através de um grafozinho que ele tem, ele vai criando lá, colocando, bom, o objeto A chamou o objeto B, o B chamou o D e o E, o C também chamou o E, então nós temos, pensa que cada setinha dessa aqui seria uma referência, então o E aqui ele pode ser utilizado tanto por C quanto por B, o A chamou o B, o C aqui, por exemplo, vamos dizer que a gente entrou num determinado método, aí a gente criou uma classe tipo referência lá, que seria esse C, aí esse C chamou o E que já estava na memória lá por causa de porque o B já tinha criado ele. Mas aí chega num determinado momento que o C ele é apagado. Então a gente pode ver que nesse momento aqui, ó, a gente tem um E sem nenhuma referência aqui, mas tem o B ainda. Ou seja, eu não posso apagar o E. O E ainda pode ser utilizado ou está sendo utilizado pelo B. Então tem esse grafozinho aqui exatamente para que ele não se perca. Agora digamos que o B chegou no final dele ou ele simplesmente descartou o objeto E. Também vou falar mais sobre isso ali na frente. Então você vê que nesse momento, além do C ter sido destruído, o E está sem referência. Se o Garbage Collector passar agora, ele vai limpar isso daí. Veja que eu falei se, porque a gente não
comanda o Garbage Collector em condições normais, a gente deixa ele funcionar. Então se chegar um determinado momento o .NET passar, ele vai ver que o C não existe mais, que o E não tem referência, e o que ele vai fazer com o C e o E aqui da memória? Ele vai apagar, e obviamente esse espaço aqui vai estar livre para ser utilizado novamente. E o que vai acontecer com o A, com o B e com o D? Eles vão ser promovidos para a geração 1. E aqui o Generation 0 está vazio e o A, B e D foi promovido para o 1. E quando o Garbage Collector passar de novo, se o A, B e D ainda estiverem sendo utilizados, ainda existir referência para eles, eles vão ser passados para a geração 2 aqui e lá vão permanecer até o final da execução, ou eles deixarem de ser utilizados. Não há outra geração, não tem o Generation 3. Por que ele faz isso? Porque se os objetos estão resistindo à passagem do Garbage Collector, quer dizer que eles estão sendo utilizados. Então, provavelmente, se eles ainda estão resistindo, se eles ainda estão sobrevivendo à passagem do Garbage Collector, eles devem ser utilizados por muito tempo. Então, é melhor que coloque lá na geração 2, porque aí eles não vão ser mexidos. Quando o Garbage Collector passar aqui, ele pode passar só no 0 e não mexer no 2. E aí não tem, não é oneroso. E aí não tem essa queda de performance tão grande. Ele vai gastar tempo só organizando o 0, talvez passando alguns para o 1 e deixa o 2 quieto lá. Então é esse tipo de inteligência que o Garbage Collector tem. Tem um pequeno detalhe aqui só de curiosidade: se o objeto criado foi muito grande, ele pode ser jogado direto para o Generation 2 e deixado lá para não ter que ficar passando entre camadas aqui, tá? Então, mas é só um detalhe. Eu falei que a gente não sabe quando o Garbage Collector vai passar, mas que nós podemos chamá-lo, embora não seja interessante a gente chamá-lo. Porque quando a gente chama, a gente gasta, vamos dizer assim, muito processamento com isso, e a gente pode deixar o .NET fazer isso sozinho. Ele sabe o que tem que fazer, ele sabe a melhor hora de passar. Mas a gente pode forçar o Garbage Collector a passar se a gente, sei lá, por algum motivo a gente tem aí Eu não consigo nem exatamente pensar muito exemplos bons para se fazer isso, mas digamos que a gente tenha utilizado coisas aí não gerenciadas, criou muita coisa na memória e quer se livrar disso rapidamente. Talvez existam formas melhores, mas eu poderia falar: Garbage Collector, passa aí e dá uma limpada no que você está vendo como inutilizado. E existem formas da gente falar que não há mais referência ali para aquele objeto. Então, por exemplo, em algum momento a gente tinha um objeto C aqui. A gente criou ele dentro de um método, digamos assim, e o método chegou ao final. Quando o método chegou no final, perdeu a referência para aquilo. Ou então a gente está no método, a gente utiliza aquele objeto e em determinado ponto a gente fala: olha, esse objeto agora é nulo. Quando a gente fala que é nulo, a gente não destruiu o objeto na memória, ele vai continuar existindo aqui na heap, mas não teremos mais referência para ele. Digamos que eu tenho assim: variável aluno 1, que faz referência a um aluno que está na memória, uma instância de aluno que foi criada. Quando eu falo aluno 1 igual nulo, eu não destruí aquele aluno na memória, eu apenas falei: a minha variável agora ela não aponta mais para aquele lugar na heap. Para ficar um pouco mais complicado, e você pode dar uma olhada no outro vídeo que eu falei aqui sobre tipo de referência, tipo de valor, o meu variável aluno 1 está na stack. Lá na stack vai ter uma referência para o aluno efetivamente com seus dados, com, sei lá, nome, ID, etc, que está na heap. O que eu fiz foi quebrar essa ligação. Eu falei: olha, esse aluno 1 aqui ele não aponta mais para lá. Logo, o que eu disse? O aluno que está lá na heap, aqui na heap, ele não tem mais ninguém apontando para ele. Não tem mais essa setinha aqui apontando para ele. Quando o Garbage Collector for passar, ele vai falar: opa, não tem ninguém apontando para esse cara aqui. Corta ele, manda ele embora. E é o que vai acontecer. Mais ainda, há alguns recursos que a gente deveria, vamos dizer assim, dar fim neles. Ou porque não são gerenciados, e aí não é bem do .NET, são coisas que o .NET usa, mas que eles deixam de ser gerenciados, como por exemplo, uma conexão com o banco de dados, utilização de rede, arquivos ou chamadas para o sistema operacional. Eu posso fazer uma chamada para o sistema operacional, que quem está gerenciando isso tudo é o sistema operacional. O .NET não faz ideia, a gente geralmente chama de chamadas à API do sistema operacional. E quando isso acontece, o .NET não tem controle, então ele pode não saber que terminou com sucesso ou não, que ele pode liberar aquilo da memória. E o que você faz? Você informa, você fala: olha, dá fim nisso aí, eu não preciso mais disso, já deu tudo certo. E a gente faz isso através do Finalize e iDisposable. O Finalize é algo que o próprio Garbage Collector vai chamar. O Finalize é um método que existe em todo objeto, e como tudo era de um objeto,
tudo vai ter esse finalize. Só que o finalize, na verdade, ele está lá no objeto, mas ele não tem uma implementação, não tem um código dele, é você que vai fazer. Quando você cria o seu objeto, você pode falar, ó, esse objeto aqui utiliza coisas não gerenciadas aqui, como eu falei, vamos dizer que é uma coisa que você fez um programinha que ele está fazendo a troca do papel de parede do Windows. Você pode fazer uma chamada de API para isso. E chega em algum momento que você fala, ó, já fiz, já troquei o papel de parede, deu tudo certo, agora eu quero me livrar disso daqui porque eu estou segurando isso aqui na memória. Você pode colocar isso no Finalize. E aí quando o Garbage Collector passar lá, ele dá fim. No Finalize, a gente só coloca a limpeza de coisas que não são gerenciadas. Porque se você tentar colocar algo gerenciado, pensa, é no momento que está passando o Garbage Collector. Não tem como você saber se o recurso que você está tentando limpar já não foi limpo antes pelo Garbage Collector. Parece um pouco confuso, mas imagina assim. Imagina que você tem um Finalize aqui no B e que esse B está limpando coisas do D. Pode ser, se você já perdeu as referências aqui, se já está na hora do Garbage Collector passar, que o Garbage Collector já tenha matado o D, porque sabe que o B já está morrendo e o D não vai ser utilizado. Pode ser que quando você tente limpar o D aqui dentro do B, falando para o B, ó, B Finalize, limpa o D já tenha morrido. Então, no Finalize a gente procura cuidar só de coisas não gerenciadas. Então, como eu falei, mexer alguma coisa com a rede, com arquivos texto, coisas que você deixa a cargo do sistema operacional, você pode deixar no Finalize. E o iDisposable é uma interface que quando você implementa essa interface, o que você está dizendo para o .NET? Ó, eu tenho aqui um método chamado dispose, que quando eu chamar, vai limpar os recursos que ele utiliza. Nesse aqui, a gente já coloca as coisas gerenciadas, porque ele não é chamado pelo Garbage Collector, é você que chama ele. Você chama ele durante o uso. Seria assim, você inicia o uso dele, usa ele e fala, ó, parei de usar você. Pode, vamos dizer assim, se limpar. O que você estava utilizando, fecha, dá cabo desses negócios aí. E eu deixei a palavrinha using aqui, porque você já deve ter utilizado. Sabe quando a gente coloca using HTTP context, quando eu estou fazendo, sei lá, uma chamada HTTP pela rede, ou using... Aí você coloca um arquivo texto .open. É isso, é o disposable. A gente está usando ele ali para dar fim nele enquanto está utilizando. Porque a gente não precisa esperar o Garbage Collector passar. A gente poderia colocar esses exemplos que eu coloquei, por exemplo, eu poderia colocar ele no Finalize. Porque são coisas não gerenciadas. Depende do objeto que você está utilizando. Mas, grosso modo, eu poderia também colocar no Finalize. Mas nesse caso, eu já ponho no iDisposable. Eu não preciso utilizar um ou outro, eu posso utilizar um em consonância com o outro. Eu posso, por exemplo, colocar o iDisposable e falar para o Garbage Collector, ó, esse dispose já foi chamado, então não precisa passar o Garbage Collector aqui. Quando o Garbage Collector for limpar isso da memória, ele não vai chamar o Finalize, porque ele já sabe, opa, já passaram o Disposable lá, já tá limpinho, é só eu matar esse cara aqui da memória. E como eu disse, você não necessariamente precisa chamar o seu objeto.dispose, embora você possa fazê-lo. Você pode simplesmente utilizar o using. Então você coloca o using ali na hora que você está instanciando aquela classe, criando uma instância dela na memória. E quando aquele bloco acabar, o próprio .NET já sabe, opa, ele terminou de usar esse bloco using aqui, eu posso chamar o dispose, porque ele tem que implementar a interface iDisposable, e ele sabe que está tudo limpo. E aí, com isso, você ganha performance no seu programa, porque o Garbage Collector, ele é uma coisa muito boa. A gente não tem os problemas que o pessoal, por exemplo, que desenvolve em C tem, de ficar alocando, desalocando memória, esse tipo de coisa, invadindo o espaço da memória de outro programa. Em compensação, para que a gente não tenha esse trabalho, o Garbage Collector tá lá e ele, quando passa, ele dá uma caída no seu sistema. É óbvio que assim, a gente utilizando aqui um CRUDzinho simples, tal, é muito complicado de ver isso. A gente não tem essa sensibilidade de ver a esse ponto a queda de performance. Mas se você está trabalhando num servidor, imagina que você está fazendo, sei lá, uma coisa em tempo real ou um driver para uma câmera, por exemplo, um microfone. E aí o Garbage Collector está passando, isso vai onerar o processamento do seu driver, capaz de, por exemplo, perder a sincronia entre fala e o movimento da minha boca. Por quê? Porque naquele momento, numa thread lá entrou o Garbage Collector, tá jogando variável para um lado para o outro, generation 0, 1 e 2. E o que acontece quando ele faz isso? Ele, além dele jogar, então quando eu passei aqui, ó, o A, o B e o D para a geração 1,
eu tenho que atualizar todas as minhas variáveis que utilizam ela para falar, olha, mudou de espaço na memória lá. Não tá mais no geração 0, tá no geração 1, tá no endereço XPTO. Então ele saiu do endereço ABC pro o endereço XPTO. E aí todo mundo tem que saber, opa, agora eu não busco mais no ABC, eu busco no XPTO. E isso é oneroso. Mas isso daqui é o tipo de coisa que é mais por dentro ali, é mais nas entranhas do .NET. Eu acho muito interessante saber isso, porque é bom a gente ter noção do que acontece por trás dos panos. Pode ser que em algum momento, em 20 anos de carreira, por exemplo, eu devo ter utilizado a chamada do Garbage Collector uma vez, que eu consigo puxar na memória. Mas para aquela vez foi muito importante. E eu espero que você tenha chegado até aqui, porque é um assunto um pouco mais áspero, é um assunto que a gente não tem tanta mão na massa, é uma coisa que está acontecendo aí por trás, mas como eu disse, é importante saber, porque alguma hora isso aqui pode te salvar a vida. E você já sabe, se gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal para mais vídeos como esse e vejo você no próximo código.